A história de Bot World, ou melhor, dessa época do mundo Obô, começa quando o jovem protagonista chega na idade suficiente para começar sua jornada como mestre Bo. Ele ganha seu primeiro robô de combate de seus pais, que moram numa ilhota distante. Juntos, eles decidem partir de barco para a Ancoragem do Caçador, a maior e mais segura cidade do mundo Obô. O objetivo principal do protagonista é se tornar o maior mestre Bo da arena, que é o local onde os maiores mestre Bos batalhavam para provar quem é o mais forte. Mas como devem imaginar, as coisas não são tão lineares assim na carreira de um mestre. Antes, ele teve que fazer que nem tu aí que tá me assistindo e deixar o like e também se inscrever se não for inscrito. Brincadeiras à parte, sigamos. Seu pai e sua mãe eram grandes mecânicos, mas haviam abandonado tudo para se mudarem com seu filho para ajudar na evolução do garoto. Eles moraram no barco, que era pequeno e modesto, e também precisavam conquistar uma boa imagem para os novos vizinhos e clientes. Com isso, o garoto precisa ajudar com peças, sucatas e tudo o que for necessário. A melhor forma de arrecadar dinheiro e itens era fazendo missões, dadas pela prefeitura através de contratos. O mundo Obo, apesar de mega tecnológico, era um lugar com uma base social pouco estruturada e com a natureza pouco explorada. Quanto mais longe da ancoragem do caçador, mais perigoso ficava. Além dos robôs selvagens, também haviam bandidos e piratas, o que dificultava a exploração. Mas isso não poderia ser um problema para um mestre Bo. Aos poucos, o garoto foi ganhando a confiança dos cidadãos e dos mestres de arena que derrotava, se tornando a principal opção da cidade para cumprir contratos mais complicados. Ele expulsa a antiga rival do prefeito e atual líder dos bandidos da Costa Sucateira, ajuda o arqueólogo Amade com os mistérios da antiguidade no Grande Deserto, conhece a estranha robô falante Mia no Bosque da Queda, isso tudo enquanto ajuda seu pai a melhorar o barco em que moram e subir de ranking na arena. Quanto mais longe ele ia, mais estranhos os problemas ficavam. Até conhecer a Robomia, tudo era sobre bater em bandidos e vencer na arena, mas com essa robô, ele acabou tendo que mergulhar nas origens do seu mundo. Do mar seco ao brejo salgado, até mesmo nas áreas de perigo, o mundo era tomado por tecnologias ancestrais ainda não compreendidas pela ciência atual. Para os cidadãos, era tudo assim desde sempre. Algumas espécies de animais andam em duas patas e falam, enquanto outras são irracionais, ao mesmo tempo que robôs existem por toda parte e só servem para batalhar. Mas, com a robomia, não foi bem assim. Ela começou a ter uma crise de identidade revelando que suas memórias não pertenciam a ela. Observação: é a única robô que fala também. O protagonista prontamente ajuda a tentar entender o que ela era, como ela poderia aceitar sua situação. Nesse processo, eles acabam descobrindo que as memórias de Mia foram enviadas por uma IA caída de uma nave espacial humana no Bosque da Queda e que, perambulando no local, a robô acabou ativando as memórias da humana Mia em si. Mas o que diabos é um humano? Ninguém naquela realidade sabe o que isso significa. Os principais intelectuais daquela sociedade sabiam do que se tratava. Ahmad, Kamungik e a cientista louca sabiam da existência de uma sociedade anterior a deles, mas pouco se tinha informações sobre nos documentos e registros históricos. Enquanto faziam suas pesquisas, a vida do protagonista voltou ao normal. Ele ajuda o pirata Ripjaw a dar uma surra nos piratas da areia no Mar Seco, e que, por acaso, eram liderados pela líder dos bandidos e rival do prefeito, fazendo ela desistir de vez dessa vida. Ajuda alguns mestres de arena derrotados por ele, ajuda o pilantra Lauro e por aí vai. Até que em determinado momento, o mestre de arena Jack teve um problema com seu robô no Bosque dos Esporos. Isso indagou a cientista louca a aumentar suas pesquisas sobre o local, a fim de encontrar anomalias nos cogumelos de lá. Enquanto prosseguia com suas pesquisas, foi sequestrada pelo grupo de bandidos da Gangue das Plantas, que dominava esse bosque. O protagonista então precisa ir até lá dar uma surra em geral e recuperá-la. Ao ser resgatada, ela acaba recebendo uma carta de um possível desertor, dizendo saber alguns segredos importantes que poderiam ajudar. A cientista manda então o protagonista ir resgatá-lo também, para se juntar a eles. Achando ele, o informante avisa que o chapéu de cogumelo que o líder deles usava estava o deixando louco e que, desde que começou a usar o chapéu, é que a gangue começou a fazer bandidagem. O protagonista então rouba o chapéu do líder e vai até ele para confrontá-lo. Ele revela que o chapéu tinha poderes mágicos que revelava todo o conhecimento ancestral do mundo e todas as informações existentes. Ao ser derrotado, ele, sabendo que ninguém acreditou no seu discurso, entrega a chave que bloqueava a passagem para o grande cogumelo rosa que dominava a mente dele. Chegando nesse cogumelo, ele revela que aquelas eram suas terras, dos seres residentes daquele planeta e que os robôs e animais eram os alienígenas invasores que vieram em espaçonaves e começaram a destruir o mundo.
Sua espécie de cogumelos fazia parte de uma rede neural que compartilhava tudo entre eles, e, graças às ações dos animais e robôs, seus integrantes foram desaparecendo pouco a pouco. O protagonista então revela ao cogumelo que as mudanças ambientais causadas pela chegada deles já haviam se encerrado há muito tempo, e que prometia não causar mais problemas para sua espécie no Bosque dos Esporos. Isso termina num acordo amigável entre os dois e a vida segue. Segue, mas com uma pulga atrás da orelha. Quando Mia descobriu o que era, foi possível acessar registros antigos daquelas espaçonaves. Os robôs que conhecemos hoje eram, na verdade, os primeiros seres a chegar naquele planeta, para terraformá-lo e torná-lo habitável para a nova raça que chegaria nele. O que aconteceu ao passar dos anos foi que, em determinado momento, os animais começaram a modificar os robôs, que perderam suas funcionalidades originais. Isso se conectava com o que o cogumelo rosa falou, mas foi somente na área de perigo mais distante e perigosa que o protagonista descobre o maior e mais revelador segredo. Acidentalmente, ele desperta uma máquina milenar chamada Engenhoca, que revela os últimos detalhes do grande mistério sobre as origens do mundo Obô. Ele foi enviado pelos humanos na nave chamada de Arkship, que, como já sabemos, foi cheia de robôs para preparar o local. Ele menciona que, de fato, os humanos haviam arruinado seu planeta natal chamado Terra e foram atrás de outro planeta para colonizar. Os ancestrais das espécies conhecidas no atual mundo Obô foram enviadas na segunda nave para começar a colonização do local junto da terceira nave, onde estavam os humanos. Porém, a nave com os humanos nunca chegou. Para onde foram, não se sabe, mas o grande indício é que a nave colidiu ou teve problema no pouso, exterminando os humanos. Esse indício é forte, já que a robô Mia recebeu a consciência de uma humana no Bosque da Queda, que, por sinal, é o local onde tem destroços de nave e também leva esse curioso nome de queda, e não de pouso. Com os humanos nunca chegando, os robôs ficaram sem coordenadas, sucateando. Já as espécies de animais que chegaram evoluíram e passaram a modificar os robôs, até criarem a atual sociedade conhecida. O Engenhoca revela que adormeceu por pouca bateria há 572 anos atrás e que já não reconhecia mais nada que via, tamanha mudança. E aquela realidade em que foi reativado não era considerada ideal para suas configurações, então ele ativa um protocolo de reestruturação do planeta, que seria jogar pelo mundo robôs comedores de sucata. Isso causaria a destruição de todo o mundo Obô, mas, contestado pelo protagonista, ele entende que não deveria ter feito isso, mas acaba ficando sem bateria antes que pudesse reprogramar os robôs enviados. O objetivo final do protagonista seria recuperar baterias para o Engenhoca corrigir seu erro e salvar o mundo Obô. A Camon Geek localizou as baterias nas áreas de perigo, então o protagonista teria que voltar em cada uma novamente. Conseguindo coletar todas, ele volta para a área de perigo Ferro Velho para recarregar o Engenhoca. Ao ser recarregado, ele revela que não recarregava assim há 4.000 anos, o que dá a entender que foi quando ele chegou naquele planeta. Sem mais conversa fiada, ele reprograma os limpa-bôs e o mundo está a salvo. Engenhoca confessa estar muito curioso para conhecer mais a respeito deles e de sua sociedade, e fica por isso. O protagonista volta para a Ancoragem do Caçador, recebe um simbólico prêmio do prefeito, recebe o reconhecimento de seus pais e sobem os créditos. Esse foi o resumão da história de Bot World Odyssey. Espero que tenham gostado e, para quem quiser mais detalhes, assiste a gameplay completa do canal. Tamo junto, meu muito obrigado e fui!